Abriu as portas da sua casa para nos receber através dessa live, mas eu desejo também que você abra as portas do seu coração para poder receber a palavra de Deus, para poder adorar ao Senhor, na ministração também dos louvores que nós teremos aqui nesta noite. Vai convidando seus amigos, vai montando a sua sala de vídeo e vai também curtindo e mandando aí um recado para nós, para podermos também interagir nesta live. Queremos louvar a Deus por esta comunhão que Ele nos proporciona, e assim nós queremos dar início a esse trabalho, a continuidade desse trabalho, orando ao Senhor. Vamos orar ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo de Deus esteja nos abençoando, nos assistindo, nos ajudando, trazendo conhecimento, trazendo esclarecimento da palavra de Deus ao nosso coração. Vamos falar com Deus nesse instante. Vamos pedir a iluminação do Espírito Santo para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos bendizer ao Senhor e através do Teu Espírito Santo, nós queremos rogar que o Senhor possa receber no Seu trono de glória a nossa oração, a nossa adoração, e que o Senhor possa estar nos abençoando com todas as sortes de bênção, neste momento que vamos estar, ó Deus, adorando ao Senhor, que o Senhor receba no Teu trono de glória o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa confissão a Deus, porque nós somos pecadores e precisamos da graça do Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, aumenta a nossa fé, e trabalha, ó Deus, em nossas vidas, através deste momento, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos aí ler uma porção da palavra de Deus, que se encontra no Salmo 139. Eu vou dar um tempo aí para você abrir a sua palavra aí na sua casa e acompanhar a leitura, que Davi compôs esse salmo, que fala dos atributos de Deus, Deus onisciente e onipotente. Salmo 139 nos diz assim a palavra do nosso Deus: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cerca por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo os céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão
e a tua destra me susterá. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amém, queridos? A grandeza de Deus. Antes de eu e você vir a este mundo, antes sequer dos nossos pais pensarem em estarem assim, recebendo esta bênção na vida deles, de um filho, Deus já havia, antes da fundação do mundo, escrito e determinado todos os nossos dias. Como a palavra de Deus nos fala, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados pelo Senhor. Por isso nós não cremos em coincidência, cremos na providência de Deus, na soberania de Deus, que nos formou e nos criou com um fim único, propósito de Deus, de nós adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Nós vamos ouvir uma canção que foi gravada pelos vencedores por Cristo, que fala que o Senhor nos conhece. E eu sei que você já ouviu esse cântico, essa canção, que muito vai edificar nesse instante. Acompanhe comigo, louve ao Senhor no aconchego do seu lar. Senhor, eu sei que tu me sondas, Deus te conhece melhor do que os seus amigos e que sua mãe. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento e levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer
Não é bom sabermos que temos um Deus que nos ama? E Deus tem demonstrado este amor para conosco. Eu creio que você pode perceber nos cuidados que Deus tem tido para com cada um de nós. Enquanto nós estamos dormindo, diz a palavra, Deus está preparando o dia para cada um de nós. E esse amor de Deus foi revelado na pessoa de Jesus. E o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 e 17, nos relata com muita propriedade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus, na pessoa de Jesus, revelou o seu imenso amor para conosco. Por isso esta canção revela que Deus nos ama. E que você possa tomar posse desse amor de Deus no transcorrer da trajetória da sua vida. E receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quero agradecer a todos que já se achegaram, os amigos e irmãos, de perto e de longe, nesta live. Você que está em Barra Alegre, você que está em Nova Friburgo, você que está em Aperibé, que o Senhor lhe abençoe abundantemente. Vamos continuar louvando a Deus e adorando o nome do Senhor com mais um louvor, com mais uma adoração que o Senhor nos concede nesta noite. Vamos estar glorificando ao Senhor, e você conhece, grande é o Senhor. Vamos estar adorando esse Deus vivo, esse Deus que nos ama, esse Deus que se importa com cada circunstância da nossa vida. Queremos o teu nome engrandecer. É o que você deve fazer nesta vida. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Ademais de Campos, canta essa canção com muita propriedade. Adore ao Senhor, você que conhece. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra E céu. Queremos, adore ao Senhor. Aleluia, Deus se agrada do nosso louvor. É o Senhor, declare isso em nome de Jesus. e muito digno de louvor. Adore ao Senhor. Na cidade do nosso Deus, seu sangue. Alegria de toda a terra. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. É Ele que nos dá a vitória, em nome de Jesus. Nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Por isso, diante de Deus nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. E agradecer. Que viemos a isso, Senhor. E agradecer.
Ele. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, Criador, sustentador e mantenedor de todas as coisas. A Ele honras e glórias e louvores sejam dados por mim e por você, porque todo ser que respira, louva ao Senhor. Aleluia. Todo ser que respire. O salmista no Salmo de número 150, ele nos fala, aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai o som da trombeta, louvai com o saltério e com a harpa, louvai com instrumentos de corda e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Todo ser que respira deve louvar ao Senhor, deve bendizer ao Senhor, deve glorificar o nome desse Deus trino, o Deus que é refúgio e fortaleza, o Deus que é socorro presente em todos os momentos da nossa vida, o Deus mantenedor. Se aqui estamos, é porque aprove a Ele. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Por isso, meu querido amigo que está aí me ouvindo nesta noite, saiba de uma coisa: nenhum fio de cabelos caia da sua cabeça, da minha cabeça, que não seja da permissão do Senhor. Deus tem um propósito maravilhoso em nossas vidas. Precisamos buscar a Deus enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Por isso nós vamos estar louvando ao Senhor com mais uma canção da Gabriela Rocha. E eu creio que você conhece essa canção e vai estar adorando comigo nesta oportunidade que o Senhor nos concede nesse dia de hoje, nesta noite. Atos 2. Visita esta vinha, Senhor. Convide o Espírito Santo para encher o seu coração, a sua vida, o seu lar. Em nome de Jesus. Aleluia. O poder de Deus que transforma, o poder de Deus que cura, que restaura a nossa sorte. Só o poder de Deus. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia. Contemplarmos a glória de Deus. Pede o Espírito Santo de Deus para visitar a sua vida. Se ainda Ele não fez, que possa fazê-lo em nome de Jesus nessa noite. Tão sedentos de ti. Como costa, assim como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma tem sede de Deus, Deus vivo e verdadeiro. Aleluia. Então vem incendiar meu coração, É o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar
Meu irmão Wesley está aí transmitido também no YouTube este culto desta noite. Ele está ligado aí produzindo Igreja Presbiteriana de Esperança. No YouTube também está sendo divulgado este culto. E eu espero que você esteja acompanhando, compartilhando, dando aí as suas boas-vindas, fazendo o seu comentário, mas acima de tudo que você esteja aproveitando esse momento, tempo esse, e a Bíblia diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. É um tempo de edificação, mesmo no aconchego da sua casa, mesmo não podendo fazer o culto presencial coletivo, como nós vínhamos fazendo de fevereiro para trás. Agora Deus nos concede esse privilégio e esta oportunidade. Aproveite esse momento. Não permita que nada venha roubar a sua comunhão com o Senhor. Não permita que nenhum fator venha tirar a sua atenção deste momento, porque estamos no aconchego da nossa casa. E é natural que você esteja mais à vontade que se estivesse num templo religioso. Mas a sua casa também é um local de adoração. A tua vida, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Por isso, aonde eu e você estivermos, independente do local, estamos ali como filhos de Deus, como servos do Senhor. E precisamos aproveitar bem esses dias, porque Deus está remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, vamos orar para que Deus esteja nos ajudando na meditação da palavra dele nesta noite. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, e pelo teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos ajudar na compreensão da tua palavra, que o Senhor possa abrir os nossos entendimentos, Senhor, e que nada venha roubar, ó Deus, esse momento que vamos receber a tua palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso nos abençoe, Pai, que eu possa me esconder atrás da cruz de Cristo e que teu Espírito Santo me use apenas como instrumento para o teu louvor e para a tua glória. Perdoa, Senhor, os meus pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O texto que nós tivemos aqui essa semana, para podermos compartilhar com os irmãos, está no livro de Marcos, capítulo 2. E eu gostaria que vocês estivessem aí, abrindo a sua Bíblia, acompanhando comigo, Marcos, o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. Fala de um milagre que Jesus realizou em Cafarnaum. E Marcos, com a sua sensibilidade, que fora dada pelo Espírito Santo, ele acompanhando, como apóstolo do Senhor, como discípulo do Senhor, que estava sendo preparado pelo próprio Jesus, ele então transcreveu com muita propriedade realização de Jesus. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram vendo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, e arrazoava em seu coração, porque fala ele deste modo, isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles estavam arrazoando, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te mando,
levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Amém, queridos? É interessante que Marcos, com muita propriedade, com muita precisão, ele relatou a vida intensa, o ministério de Jesus na passagem pela cidade de Cafarnaum, que fica ao lado do norte do mar da Galileia, palco de muitos sinais e prodígios do Mestre. Tudo indica que Jesus passou ali um bom tempo do seu ministério, um bom tempo de dedicação, visitando as casas, abençoando as pessoas. Isso era algo comum na vida de Jesus. Ele estava cumprindo a sua missão, estava vindo fazer aquilo que o Pai havia lhe ordenado. Mas é interessante, irmãos, que o texto nos mostra que logo que se achegou a notícia, e naquela época de Jesus não havia Facebook, não havia celular, não havia Zap, não havia telefone, não havia o meio de comunicação como nós temos nos dias de hoje. Logo que ele se achega àquela cidade, ele se encontra naquela casa, muitos se afluíram em direção a ele. Muitos correram para ver Jesus. E é interessante que a primeira coisa que o Espírito Santo nos ensina nesse relato é sobre a grande multidão. É sobre as multidões de pessoas que estavam sempre assediando Jesus, num bom sentido, de quererem buscar e tirar dele o proveito, sabendo eles que estava sendo proclamada, anunciada por onde ele passava, muitos sinais e prodígios havia acontecidos. E eles então, sabendo que Jesus ali estava, correram em direção a Jesus, com o intuito não de manter um relacionamento de amizade, não com o intuito de poder se assentar e ouvir os ensinamentos do Pai a respeito das coisas espirituais. Eu creio, irmãos, que muitos no passado, como nos nossos dias, não estão muito interessados nas coisas espirituais. Muitos têm ido a Jesus, muitos têm ido buscar a Jesus por causa das suas necessidades físicas, não espirituais. E é interessante que a grande multidão estava ali à porta daquela casa. Dentro e fora havia muita gente que a cercava a Jesus, querendo receber uma porção dos seus milagres, querendo receber não os ensinamentos espirituais, mas satisfazer os desejos da carne. É o primeiro grupo que nós encontramos nesse texto. Mas também encontramos um outro personagem desse texto, que é o paralítico. E diz a palavra de Deus aqui, não relata quanto tempo aquele homem estava paralítico. Mas creio eu que também não diz, o texto aqui não fala, e quantos quilômetros ou quanta distância da casa do paralítico até aquela casa que Jesus estava. Mas ao saber que Jesus estava ali, entra em cena uma outra personagem, o paralítico, que tinha a necessidade de ser levado e introduzido à presença de Jesus, pois não só a sua limitação física o impedia, como a multidão que fazia uma grande barreira, um grande bloqueio. Um homem necessitado como eu e você, talvez, nesta noite, recebendo a palavra de Deus, talvez alguma paralisia tenha nos impedido de chegar até Jesus. Talvez alguma deficiência, seja ela física ou espiritual, tenha nos impedido de chegar até Jesus. Mas o texto fala de um homem que havia uma necessidade de se achegar até Jesus. Talvez a multidão tenha sido a barreira que tem impedido eu e você de se achegar a Jesus. Talvez
vida que nos encontramos na nossa caminhada, a grande multidão, as nossas dificuldades pessoais, as nossas limitações, pode estar sendo um empecilho de se achegarmos até Jesus. Mas entra em cena outros personagens interessantes, os 4 amigos, que o texto fala, que se esforçaram, que se dedicaram, que perseveraram em levar aquele homem até Jesus. E é interessante que o texto diz que às vezes os nossos críticos nos impulsiona a avançarmos. Os nossos críticos colaboram para o sucesso e o progresso da nossa vida, para que nós não venhamos a desistir, para que nós venhamos a parar de sonhar. A Bíblia diz que nós devemos ouvir todas as coisas e reter o que é bom, e ali havia os críticos que estavam incomodados, porque Jesus havia dito que a fé daquele homem poderia ser um fator principal na cura dele, mas não a cura do corpo, a cura da alma. Diz o texto, Jesus então, vendo a fé daquele homem, no versículo de número 5, diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Os críticos, os escribas e fariseus, não impediram Jesus de realizar o milagre que ele tinha para realizar na vida daquele homem. Por isso a palavra de Deus agora nos ensina pelo Espírito Santo que nós não podemos ceder aos nossos críticos. Eu me lembro que quando comecei a minha trajetória de vida na igreja, e é interessante que depois de algum tempo sendo enviado pelo conselho da igreja e pelo presbitério ao seminário, eu também ouvi de pessoas que eu não era um cara vocacionado. Algumas críticas, tendo em vista as minhas limitações, tendo em vista as minhas dificuldades. Mas eu louvo a Deus porque eu não dei ouvido a essas pessoas, porque se eu tivesse dado ouvido, teve gente que diz: você não vai conseguir, muitas dificuldades, morando em Cordeiro, trabalhando em Friburgo, estudando em Friburgo, saindo de casa, levantando às 5h30 da manhã e chegando em casa por volta da meia-noite, todo santo dia. Ouvi de algumas pessoas que eu deveria parar, que eu poderia ser bom presbítero na igreja, um bom diácono, um bom líder na igreja, mas nunca um pastor. E eu não dei ouvido a essas pessoas. E pela graça de Deus, completamos esse ano 20 anos de ministério já. Pela graça do Senhor, Deus tem me sustentado, Deus tem me amparado. E é interessante que os críticos também são usados pelo Senhor para que nós possamos nos impulsionar nas suas críticas e avançarmos e corrermos com perseverança a carreira que está sendo proposta. E ao derredor de Jesus havia os críticos que questionaram: quem é ele? Quem é esse cara? Ele tem poder? Só Deus tem poder para perdoar pecados? Esses críticos não tinham visão espiritual. Eram os críticos da letra, eram os cristãos, os crentes que estavam vivendo a letra. E a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito edifica. E eles, com seus rituais, criticaram quando Jesus curou no sábado, na sinagoga. Ali, eles teceram os seus comentários, suas críticas, porque Jesus curava no sábado. E Jesus, depois de curar, ele vai à sinagoga para ensinar. E esses homens ficam tremendamente confusos, perplexos. Mas a última coisa que o texto nos ensina, queridos: o milagre realizado. É o pivô de tudo isso. Eu fico imaginando aqueles 4 amigos daquele homem que se esforçaram, se empenharam, se dedicaram para levar aquele homem até a presença de Jesus, para que Jesus o curasse.
E Jesus, ele vê de forma diferente, ele vê a necessidade interior, acima de tudo, ele vê o nosso coração. Como nós lemos no Salmo 139, ele sonda, ele nos conhece, ele sabe qual a maior necessidade que eu e você temos no transcorrer da nossa vida. E Jesus poderia ter curado aquele homem, simplesmente, mas Jesus disse, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico que estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico, eu te mando, levanta, toma o teu leito, vai para a tua casa. E ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. A maior necessidade que nós temos, que o ser humano tem, não é de um milagre físico, não é de bênçãos materiais. Nós podemos ver que nos nossos dias, quando na época de Jesus, a mensagem do Evangelho estava sendo deturpada. Hoje muitos estão correndo para buscar os milagres da carne, para receber uma cura, para receber uma casa, para receber uma porta de emprego, para receber um varão, uma varoa. Não quero dizer que isso não seja importante você buscar, mas temos que priorizar algo principal, o milagre da nossa conversão. Esse é o maior milagre. Deus quer transformar o seu coração, quer ver a maior necessidade que eu e você temos, é de ter o nosso nome escrito no livro da vida. E aqueles amigos daquele homem, com certeza, ficaram um tanto quanto perturbados, ficaram tanto quanto atônitos, bolados, porque Jesus questiona a eles dizendo, qual é mais fácil? Tanto perdoar pecados, quanto curar aquele homem da sua paralisia, para Jesus não é dificuldade. Mas Jesus viu o interior daquele homem. Nós vemos o exterior, Deus vê o interior, ele viu, vendo-lhes a fé. Jesus não só contemplou a fé daqueles homens, dos amigos, mas também a fé daquele paralítico. Ele disse, perdoados estão os seus pecados, perdoados estão os teus pecados. E disse, levanta, toma o teu leito e anda. E aquele homem, diante da palavra proferida pelo Senhor, recebendo a graça da vida eterna, ele então recebe a cura para o seu corpo físico. Eu queria aqui pensar com você e deixar para vocês ensinamentos. Talvez as multidões tenham impedido você a se chegar a Jesus. Talvez os seus familiares, os seus amigos. Talvez você que está vivendo um momento de crise, um momento de dificuldade, tem deixado que a multidão diga para você o que fazer. A multidão tem colocado empecilho, a multidão tem colocado barreiras na sua vida para que você chegue até o Mestre Jesus. Por isso, lançando fora tudo aquilo que tenazmente te assedia, joga fora isso, a multidão. Há um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus, e não é. Não é. A voz de Deus é a sua palavra, e Deus está lhe falando ao seu coração. Se porventura a multidão está atrapalhando você se achegar até Jesus, persevera, resista. A segunda coisa que esse ensinamento nos traz é que nós temos uma deficiência, que é a deficiência espiritual. Quando o homem pecou, houve um rompimento na comunhão dele com Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a maior deficiência que o ser humano tem não é a física, é a espiritual. De não reconhecer o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer tirar as escamas dos seus olhos, para que você contemple a glória futura,
para que você tenha a certeza da vida eterna e a paz de espírito, sabendo que existe uma eternidade para se viver. Por isso, apresente a Ele a sua deficiência física, sim, mas apresente a Ele o seu coração, para que você possa crer no nome de Jesus como Senhor e Salvador. A outra coisa que o texto nos ensina é que os amigos nos ajudam. E você precisa ajudar alguém a conhecer o amor de Deus. Se você foi ajudado pelos seus amigos a chegar até Jesus, Jesus te diz esta noite, você precisa ser alguém que possa levar outros ao conhecimento de Deus. Na minha trajetória de vida, Deus colocou pessoas no meu caminho, os amigos de trabalho, que se tornaram hoje amigos na fé, e amigos mais chegados que irmãos, que se dedicaram, que me levaram à igreja, de me falar do amor de Deus, de me ensinar a palavra, de gastar tempo orando por mim, me visitando, ensinando os preceitos do Senhor. Por isso, amigos verdadeiros são estes, que se importam com o nosso bem-estar espiritual. O nosso bem-estar físico ele é importante, claro, não estou aqui desconsiderando isso, querido, mas o bem-estar espiritual é muito mais importante, e você precisa ser, se ainda não é, um bom amigo, para conduzir outros amigos até Jesus. Você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos. Você pode orar pelos seus amigos através do Zap, através do telefone, do celular. Você pode falar do amor de Deus, mandando uma mensagem para alguém nesta semana. Mas também os críticos. Não dê ouvido aos críticos de forma negativa. Dê ouvido sim, no sentido de você se tornar resistente e perseverante. Se você tem um sonho, não deixe os críticos roubar o seu sonho. Eu tenho meus sonhos. E alguns dos meus sonhos, alguém já disse no passado, é impossível, Margaret. Os impossíveis para os homens é possível para Deus. E eu sei que Deus está comigo. Deus é o meu Senhor e bom pastor. Deus tem me conduzido em passos verdejantes, mesmo quando eu ando pelo vale da sombra da morte. Então os críticos, não dê ouvido às críticas dele, ouve tudo e retém o que é bom ver. Analise, coloque diante de Deus as críticas que você tem recebido e corra. E caminhe com perseverança a carreira que está sendo proposta a cada um de nós. Eu quero encerrar esta meditação desta noite dizendo a você, Deus te ama. O seu amor é tão grande, é incondicional. Deus não desiste de você, não desiste. Deus não desistiu e não tem desistido da humanidade. Por isso, Jesus não voltou para julgar este mundo. Um dia ele virá. Tudo isso que nós estamos passando e vivenciando é o cumprimento da palavra, não tem como fugir, todas as coisas passarão, mas a palavra do Senhor não passará. E eu creio que Deus está chegando ao seu lar e ao seu coração, dizendo a você, é preciso você crer, é preciso você se entregar a Jesus, é preciso você ter uma experiência com o Senhor, é preciso que os seus ouvidos espirituais estejam aguçados e abertos, para receber do Senhor a palavra que Ele tem para você, porque ela não volta vazia, ela há de encontrar guarida no seu coração, e eu creio nisso, em nome de Jesus. Que você nesta noite não durma sem fazer a sua oração, Senhor, cura-me da maior necessidade que eu tenho, da maior deficiência que eu tenho, que é a deficiência espiritual. E confiar e entregar o seu caminho ao Senhor. Entrega a Ele teus amanhãs. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará, descansa no Senhor e espera nele. Jesus mesmo disse, eu vou para junto do Pai preparar um lugar para vós. E quando esse lugar estiver pronto, Ele vai voltar para nos buscar. Talvez você não amanheça no dia de amanhã nesse mundo. Eu não estou desejando isso para você. Mas pode acontecer. Mas que você tenha a certeza da vida eterna em seu coração. Que Deus assim nos abençoe, nos dando a semana de vitória, de graça e de paz, confiados das promessas do Senhor, porque Deus te ama,
Deus te ama de tal maneira que você nem sequer possa imaginar, mas que você possa provar desse amor que está em Cristo Jesus. Louvamos a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha aí, pelos irmãos lá da Igreja de Esperança, que estão sempre presentes, por outros irmãos que aqui não está dando para reconhecer, mas que você seja um amigo de Jesus, compartilhando da sua fé com aqueles que você sabe que precisa da graça de Jesus. Vamos orar, encerrando assim essa live nesta noite, confiados na graça de Jesus. Obrigado, Senhor, porque é pela tua misericórdia e graça que nós nos achegamos até aqui e realizamos essa live. E aqui nós podemos ouvir a tua palavra, ouvirmos cânticos de adoração ao teu nome, que nos eleva, que nos impulsiona a correr com perseverança esta carreira que está sendo proposta a cada um de nós. Que o Senhor abençoe os lares daqueles que estão aqui nos vendo e nos ouvindo. Que o Senhor abençoe os lares do nosso Brasil, Pai, de cada família brasileira. Que o Senhor entre com providência em cada lar, restaurando a nossa sorte, transformando vida, curando, libertando e convertendo os corações ao Senhor. Abençoe a nossa pátria no poder político, ó Deus, abençoando os nossos governantes, ó Deus, de Brasília até os nossos distritos. Que a bênção do Senhor seja sobre todos que estão investidos de autoridade, tanto no campo político, quanto no campo militar, quanto no campo civil. Que a bênção do Senhor seja sobre eles, ó Pai, sobre aqueles que sofrem no leito de enfermidade, sobre aqueles que estão passando por lutas e provações, sobre aqueles que estão vivendo um momento conturbado, ó Deus, de tristeza, de desesperança. Que a graça do Senhor que esteja sendo revelada nesses corações, que a unção do teu Espírito Santo de cura, de transformação seja derramada em abundância, Senhor, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós, nos dando a tua paz. E que a graça de Deus, o amor do Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor, seja sobre vós, curando e restaurando a sua sorte, como as torrentes do Negueb. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu abençoo a sua vida e a sua casa, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado pela sua presença conosco. Trago aqui um abraço da Igreja Presbiteriana de Esperança, lá em São Geraldo, Nova Friburgo, que sempre terá uma palavra de esperança ao seu coração. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde em Cristo. Amém. Até mais breve, se Deus assim nos permitir. Um beijo no coração de todos que estão aí nos acompanhando, em nome de Jesus.